Paz do Senhor, Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos. Hoje é domingo, dia 28, é isso? 28 de agosto, tá frio pra caramba, e cada minuto esfriando mais, né? E cada minuto tá esfriando mais, né? Misericórdia, barbaridade. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, Evangelho de Marcos, no capítulo 6 e no verso 4 em diante, por favor, é o texto que a gente vai ler hoje. Marcos, capítulo 6, verso 4 em diante. Não foi postado. Vai fazer um só para pôr no YouTube. No Insta só? No Facebook não? Tá bom. Não, tudo bem. A gente ontem, enquanto vocês vão procurando, eu quero falar uma coisa para vocês. Evangelho de Marcos 6:4, tá? Ontem, quando a gente esteve no Rio de Janeiro, a nossa intenção era fazer a transmissão ao vivo do batismo. Mas a gente foi surpreendido pelo não ter internet, né? E no nosso contrato tinha internet. O nosso combinado ia ter internet lá para a gente transmitir. E segundo as pessoas donas do local, teve um problema e não tinha internet. E não só não tinha internet no local, como o 4G também não funcionava. Por isso a gente não conseguiu transmitir. Então já quero pedir desculpa aí para vocês por não ter transmitido. Tem algumas prévias, algumas fotos, alguns vídeos no Instagram da igreja e no Facebook da igreja, nos Facebooks também. Mas são só algumas prévias. Só amanhã que vai sair o vídeo, tá? Tá sendo montado o vídeo. O irmão Alex está vendo lá, a irmã Aldrin, enfim, quem está mexendo, as meninas aí, a Manu, a Lô, todo mundo, a Ana, a pastora Ana, que está envolvida nisso aí, nas mídias digitais. Estão preparando esse vídeo e provavelmente ele vai sair amanhã, tá? Então tem um pouquinho de paciência, bastante gente já me perguntou a respeito e a gente não está pronto ainda, né? É muito material, tem que editar, tem que, enfim, trabalhar ele para poder ser postado. Então provavelmente amanhã ele estará sendo postado aí no YouTube, tá? E o vídeo inteiro, né, do batismo. Foram 76 pessoas, né, batizadas ontem lá no Rio de Janeiro. E a gente teve no evento mais de 400 pessoas, né? Foi bem legal. Foi um dia bacana. A gente chegou 4h30 da manhã em casa, chegamos bem. Só com a bunda quadrada, mas isso aí faz parte, né? 1.200 quilômetros, né? Não é fácil. Mas deu tudo certo, tá? Então só estou dando uma satisfação aí para os irmãos, principalmente da internet, os nossos ovelhas virtuais, do porquê não foi transmitido ontem. Amanhã eu vou explicar para vocês direitinho aí. Tá legal? Então eu gostaria que vocês abrissem aí, por favor, as suas Bíblias em Marcos 6 e verso 4. A minha Bíblia diz assim, ó, leia comigo. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. Chamou a si os 12, e começou a enviá-los de 2 a 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. E ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão um bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro no cinto. Mas que calçassem as sandálias e que não vestissem 2 túnicas. E dizia-lhes: na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. Quando alguns vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. E saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse.
e expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Amém? Feche os seus olhinhos, inclina a sua cabeça, por favor, que nós vamos orar. Papai do céu, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, a tua bênção. Eu peço, meu Deus, que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa nos abençoar em nome de Jesus, dando para nós, Senhor, o discernimento, o entendimento da tua palavra, segundo a vontade e o desejo do teu coração. Abre, Senhor, os nossos olhos para que possamos ver. Abre, meu Deus, os nossos ouvidos para que possamos ouvir. E nos prepara, Senhor, o coração para que possamos receber a tua palavra e sejamos aqui hoje cheios de fé no Senhor Jesus. Amém e amém. Hoje nós temos um texto na palavra de Deus que nos fala sobre alguns assuntos muito importantes e eu quero discorrê-los um a um para que você entenda e aprenda. O verso 4, nós iniciamos a leitura, onde está escrito em vermelho, porque a palavra do próprio Jesus, que ouvida e foi aqui escrita, dizendo o seguinte: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Jesus, nesse trecho, volta pela primeira vez para Nazaré, terra onde ele havia nascido. Uma aldeia pequena, uma tribo pequena, pouca gente. E Jesus volta ali para fazer a obra, para pregar o seu evangelho depois de ter saído, quando iniciou a sua missão evangelística. Jesus agora volta para pregar o evangelho na sua própria casa, na sua própria cidade. E ele encontra ali uma dificuldade muito grande. Que dificuldade é essa, pastor? Jesus encontra no meio dessa casa, obrigado, Sheila, um probleminha chamado incredulidade. A incredulidade nos impede de receber de Deus aquilo que Deus tem para nos dar. A incredulidade impede que eu e você sejamos curados, que eu e você prosperemos, que eu e você sejamos libertos, que a nossa vida mude. E tudo isso deixa de acontecer quando você não crê. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E muita gente não crê. Não crê, irmão. Não consegue acreditar. Eu observo o livro de Isaías, no capítulo 53, o primeiro versículo, ele diz assim: quem creu na nossa pregação? Quem creu? Porque quem crê tem a sua vida transformada. Porque quem crê tem a sua vida mudada, moldada. Nós vimos ontem, no Rio de Janeiro, algumas vidas, algumas pessoas, algumas famílias, que vieram ao batismo ontem, que tiveram suas vidas transformadas. Sabe por quê? Porque eles creram, quando ouviram essa mensagem aqui pela internet. Nas suas casas, ouviram a pregação do Evangelho, acreditaram, se converteram. Pessoas que serviam a espíritos imundos, pessoas que batiam cabeça no terreiro para entidades, orixás, e se converteram a Cristo, e vieram ontem para descer as águas, entregando a sua vida para Jesus, porque estão vendo a transformação. Quantos testemunhos eu recebi ontem, quanta gente eu vi ontem falando para mim sobre isso. Pastor, depois que eu vim para essa igreja, a minha vida foi transformada. Pastor, depois que eu passei a congregar e ter o Senhor como meu pastor, a minha vida é outra. Eu estou aprendendo o Evangelho, a minha vida está mudando, a minha casa está sendo transformada, o meu marido está se transformando, meus filhos estão mudando, todo mundo me ouvindo, meus filhos tinham tendências homossexuais, hoje eles vieram se batizar, todo mundo é crente, graças a Deus. O Evangelho de Jesus Cristo veio para mudar a nossa vida. Mas para que isso aconteça, essa mudança, essa transformação, precisa haver fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, retiros não convertem as pessoas. Grandes reuniões não convertem as pessoas. Amizades não convertem as pessoas.
Células de ensino não convertem as pessoas, escola dominical não converte as pessoas. O que converte as pessoas a Cristo é o Espírito Santo de Deus, e ele precisa estar lá. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz quando ela é pregada com poder, com autoridade. Eu me lembro do meu pai, que era espírita kardecista, tinha seu centro espírita e lia a Bíblia todo dia, irmão. E brigava comigo, me obrigando a ler a Bíblia, e ele era espírita. E ele dizia, lê aqui, ó, você tem que ler isso aqui. E eu chorava e não lia, e tinha uma raiva dele, porque ele me obrigava a ler a Bíblia. E ele era espírita. Então, se tem alguém que conhece a Bíblia, irmão, é o diabo. Ele conhece muito bem, melhor do que eu, você, que todo mundo. Mas ele não tem poder para transformar a sua vida numa bênção. O diabo não tem poder nenhum. Jesus disse que todo o poder no céu e na terra foi dado a ele. Só Jesus Cristo tem poder, o diabo não tem. O diabo é mentiroso e ele mente desde o princípio. Desde o princípio. Nós precisamos observar as ações que Deus tem trazido na nossa vida, tem feito na nossa vida, daqueles que têm permanecido na presença de Deus, daqueles que têm perseverado na doutrina, na sã doutrina, que têm caminhado na presença de Jesus Cristo. Esse tem tido a sua vida transformada, esse tem sido alcançado pelo milagre, tem visto a sua vida mudar, o seu crescimento espiritual. Ontem a gente conversando na van, quando vínhamos embora, e a gente veio conversando sobre uma série de vimos e ouvimos. Aconteceram muitas coisas lá, muitas experiências, muitas histórias. E a gente começou a lembrar, o meu irmão falava para mim, ele dizia, Sandro, lembra tem gente que a gente conheceu quando se converteu? Quase 30 anos atrás. E a gente encontra as pessoas na rua, elas são iguaizinhas, elas eram há 30 anos. Elas não evoluíram nada, não melhoraram nada, não cresceram nada, nem no conhecimento, nem na graça, nem no... nada. Continua a mesma pessoa naquele mundinho, naquela situação apequenada, espiritualmente falando. Não cresceram financeiramente, continuam exatamente no mesmo lugar, com a mesma situação, com a mesma dificuldade, com a mesma carência, não mudou nada. Mas a gente pergunta, onde está Jesus na vida dessas pessoas que não cresceram, que não mudaram, que não foram alcançados pelo poder de Deus? A Bíblia é muito clara, irmão. O Senhor, Ele honra aqueles que têm honra. A Bíblia diz, dá honra a quem tem honra. A Bíblia não diz dá honra para todo mundo. Todo mundo vai receber honra igual. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que aqueles que foram duplamente humilhados pela palavra de Deus, esses vão receber dupla honra. É isso que a Bíblia diz. Então ter a honra, receber a honra de Deus, eu não estou falando dos homens, porque ser honrado pelos homens, irmão, isso é uma coisa muito comum. Basta você ter dinheiro, basta você ter um cargo importante, você ser, sei lá, doutor, usar um terno bonito, ter um bom salário, e aí alguém unge você pastor em algum lugar, e aí todo mundo te honra. O pastor, doutor chegou, mas é porque você tem dinheiro, não é porque você é um homem de Deus, ou uma mulher de Deus, ou qualquer coisa. Não, é porque o cara tem grana, tem um carrão, dá oferta para todo mundo, ajuda todo mundo, aí o cara é honrado pelos homens. Agora, você receber a honra de Deus, você receber uma honra que desce do céu sobre a sua vida, como uma coroa, a Bíblia diz. Uma coroa que vem de Deus para que se posta sobre você, para que você seja tratado, para que você receba o galardão, sendo profeta, recebendo o galardão de profeta, sendo homem, mulher de Deus, recebendo o galardão de homem e de mulher de Deus. Isso é diferente. Então Jesus Cristo, Senhor e Salvador da minha e da sua vida, Ele voltou para a sua casa, e a Bíblia diz que lá Ele não pôde fazer milagres, porque as pessoas não creram nele. As pessoas conheciam Jesus amigo, conheciam Jesus parceiro, conheciam Jesus que cresceu jogando bola com eles, jogando bolinha de gude, se criou junto. E eles tinham Jesus aquele amigão, aquele parceiro, não Jesus Senhor e Salvador. E veja que há uma diferença nisso muito grande.
Quantos crentes, quantas igrejas que tratam Jesus como seu amigo, tratam Jesus como seu parceiro, seu companheiro, seu negócio, mas não tem reverência a Deus, não tem temor de Deus, não respeita a majestade de Deus, a alteza de Deus, a grandeza de Deus, se humilhando e se colocando debaixo dos seus pés, como nós devemos fazer. A Bíblia diz que quando nós nos humilhamos, o Senhor nos exalta, mas quando nós nos exaltamos, Ele nos humilha. E a Bíblia diz isso, irmão. E está cheio de gente aí exaltada, gritando, bradando, falando grosso, roncando forte, gritando Deus, falando em língua estranha, mas não tem nada de Jesus. Nada. São ações nefastas e perdidas da graça, do poder, da autoridade de Deus. Não é possível, irmão, que as coisas aconteçam sem que você tenha fé. E a fé tem que ser uma fé genuína, uma fé verdadeira, uma fé poderosa. A Bíblia diz que Jesus Cristo, quando Ele falava, quando Ele pregava, os judeus olhavam e diziam assim: olha, Ele é diferente. Em Israel, em Jerusalém, Ele é diferente. Por quê? Porque Ele fala como alguém que tem poder, a Bíblia diz. A palavra de Deus tem poder, mas quando ela é pregada por alguém que foi chamado por Deus, foi ungido por Deus, santificado por Deus, está cheio do Espírito Santo, não é por qualquer um. Não é qualquer um que sobe no púlpito e fica gritando, arrotando um monte de bobagens, que o aleijado levanta e sai andando, é? Não. Não. Estar na presença de Deus. Jesus disse: aquele que está em mim, eu estarei nele. Então você precisa estar em Cristo para que Cristo esteja em você. Se você não está nem aí para Jesus, como é que Jesus vai estar em você? Se você não santifica a sua vida, como é que Jesus vai estar em você? Se você não abre mão do pecado, não abre mão da blasfêmia, não abre mão da prostituição, não abre mão do adultério, como é que Jesus Cristo vai estar em você? Como é que o Espírito Santo vai estar em você? Como é que você vai querer receber honra de Deus se você não honra Deus? Como, irmão? Não existe essa possibilidade. Veja o que o texto diz, o texto salta aos nossos olhos. Salta aos nossos olhos. E Jesus não podia fazer. Veja, você muitas vezes impede Jesus de fazer as coisas na sua vida, porque você não crê. Jesus quer fazer, Jesus quer te dar, Jesus quer mudar a sua vida, Jesus quer transformar a sua história, Jesus quer salvar a sua família, Jesus quer curar você, mas você não deixa porque você não crê. É isso que a Bíblia está falando. Você não acredita. Você só acredita da boca para fora. Tem muita gente que corre atrás de Jesus porque está morrendo. Está com câncer, está com AIDS, está com sabe Deus o que doença que tem. E daí o médico deu o PT e falou: desculpa, eu não tenho o que fazer. Daí ela falou: então vou atrás de Jesus. Mas por que não foi antes? Nunca serviu a Deus, nunca amou a Deus, nunca fez nada, nunca honrou os profetas, nunca honrou a igreja, mas agora que está morrendo, daí vira crente. Daí ele quer virar crente. Mas ele não quer virar crente porque ele ama a Deus, ele quer virar crente porque ele vai morrer. Diferente. Não é diferente? É diferente, irmão. Isso é igual o bandido, né? Isso é igual o bandido que vai assaltar o banco. Ele matou o sentinela, quebrou o vidro, entrou. Quando ele vai pegar o troço, chega a polícia e a polícia vai matar ele. Ele levanta a mão e começa a clamar a Jesus. Ô irmão, você está assaltando um banco, já matou o vigilante. Que negócio que você tem com Jesus? Sede santo, como eu sou santo, diz a palavra de Deus. E santifique todos os dias. Uma boca mentirosa não pode pregar a palavra de Deus. A Bíblia diz que na mesma fonte não pode jorrar água doce e água amarga. É a Bíblia que diz isso. E a pessoa está ali do lado mentindo, enganando, amaldiçoando, com maledicências, com um coração terrível, e aí sai e quer pregar o evangelho, quer ser profeta, quer ser usado por Deus. Como? Como?
O que eles fazem é enganar as pessoas. Estudam bastante teologia, psicologia, né? Hermenêutica. Cheio de nêutica, mas sem nada de Jesus. E aí eles sobem no púlpito e fazem um show, né? Um palco extraordinário, mas tem poder? Não. Tem milagre? Não. Tem pessoas curadas? Não. Tem pessoas batizadas com o Espírito Santo? Não. Você sabia que no nosso culto de quarta-feira, quando o pastor estava orando aqui, cheio do poder, Jesus, né? Estava aqui, estava uma benção. Quem estava no culto quarta-feira viu o que aconteceu? Que diversas pessoas nas suas casas foram batizadas com o Espírito Santo, com evidência de dom em línguas. Recebemos diversos testemunhos. Várias pessoas foram alcançadas nas suas casas, participando do culto, batizadas com o Espírito Santo e falando em língua estranha. Várias pessoas, no momento da oração, foram tomados nas suas casas pelo poder que estava aqui. E ele é distribuído a cada membro do corpo que está junto em comunhão. Poder de Deus. A igreja, ela tem que ter poder, porque ela crê. E quando cremos, vemos. Mas neste caso específico, no meio da sua parentela, no meio da sua família, as pessoas não acreditavam em Jesus, porque conheciam ele. E eles disseram, se você quiser voltar um pouquinho, no verso 3, diz assim: não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas, Simão? Não estão aqui conosco suas irmãs? E se escandalizavam nele, porque ele dizia que era o filho de Deus. O cara fala: como é que você é filho de Deus se eu conheço todos os teus irmãos? E você fala para mim que Maria morreu virgem? Como assim, irmão? Onde apareceu os irmãos de Jesus? As suas irmãs? Então a gente precisa aprender o que a Bíblia diz. Aprendermos a ter fé, a ter conhecimento, conhecendo a verdade nos liberta. Do que a verdade nos liberta, pastor? Da mentira. A verdade nos liberta da mentira. Nós precisamos ser libertos da mentira. A mentira tem que sair da nossa vida, a mentira tem que sair da nossa boca, a mentira tem que sair da nossa casa, a mentira tem que sair do nosso ministério, a mentira tem que cair por terra, irmão, se você quiser ser usado por Deus. Que a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo, e o mentiroso é filho dele. Como que você mente e quer pregar o evangelho? Como, irmão? Que você mente e quer pregar o evangelho, quer ser pregador do evangelho, se você é mentiroso. É incongruente. São algumas incongruências de algumas igrejas. Não tem como ser dessa maneira. Está errado. Quer ser usado por Deus? Começa a falar a verdade. Ah, pastor, mas se eu falar a verdade só vão me dar mal. Claro, só vai se dar mal. Nós também só se dá mal, porque a gente só fala a verdade. Leva pau de todo lado, todo mundo xinga, briga, ninguém gosta do pastor. A maioria dos pastores me detesta. Por quê? Porque eu falo a verdade. E a verdade vai contra o que eles pregam. Vai contra o que eles dizem. Porque é a verdade. A verdade é bíblica, ela está escrita aqui, ó. Eu não posso inventar nada. Eu não posso descobrir o ovo do Colombo no meio do evangelho. Eu não posso, eu tenho que falar a verdade. E a verdade é simples. Jesus cura, salva, liberta, transforma. Acabou. Acabou. Você não pode vir na igreja para você ficar rico. Você está indo no lugar errado. Você tem que ir na loteria para você ficar rico. Vai lá e joga daí. Se você ganhar, você fica. Na igreja não. Essa é a verdade. Que muita gente não gosta que eu fale, mas é a verdade. Você tem que vir na igreja para você procurar ser salvo, buscar a salvação, buscar o conhecimento, o entendimento, o crescimento, para que assim você seja transformado pela palavra de Deus. Tenha fé, e aí com fé você começa a ver Deus mover na sua vida sentimental, na sua saúde e inclusive na tua vida financeira. Mas com fé, senão não. Na sorte, não. Então a gente continua o texto no verso 6 e diz assim: e estava admirado da incredulidade deles. Jesus muitas vezes fica admirado da incredulidade das pessoas, porque ele olha e fala: nossa, como é que o cara não crê? Eu às vezes falo isso. Eu fico olhando as pessoas virem falar as coisas comigo e falo: meu Deus, como é que essa pessoa está falando esse negócio? Jesus já curou, já transformou, já mudou, e a pessoa não entende.
Continua naquela mesma ladainha. Já aprendeu, está conhecendo o evangelho, liga para mim e fala: ai pastor, eu queria que você orasse, porque eu preciso que aquele troço dê certo. Eu falo: mas você já não orou? Orei. Então por que eu preciso orar, se você já orou? Você acha que vai depender de mim para o teu negócio dar certo? Depende da sua fé, não da minha. Depende da sua fé. E você tem que aprender isso, irmão. Enquanto você não crê, você não vai ver a glória de Deus. Você só vai ver quando você crê. Você só vai ver quando você crê. Senão você não vai ver. Nós precisamos, eu e você precisamos estar atentos ao que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz. E a Bíblia é muito clara. Muito clara, irmão. Muito clara. A gente continua o texto. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los de 2 a 2. E deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Na verdade, um texto um pouco mais aprofundado deste próprio texto fala para nós que eram 70 os discípulos de Jesus, 12 os apóstolos, mais um pouquinho de gente que andava com ele, que eram seus obreiros. E que eles eram 70, que foram 35 duplas. Eu queria chamar a tua atenção porque esse texto aqui está mais ou menos perto do primeiro ano do ministério de Jesus, mais ou menos. Dentro do primeiro ano, que foram 3 anos, você já sabe, mas está dentro do primeiro ano do ministério de Jesus. E aqui, ninguém dos seus discípulos ainda havia sido batizado com o Espírito Santo. Eu queria chamar a tua atenção. O Evangelho de Lucas, eu acho que é 11, traz esse mesmo episódio, ele é um pouco mais completo. Ali você tem um pouco mais de informação. Mas a gente observa Jesus orando por eles, impondo suas mãos e ministrando sobre eles o dom de poder e de autoridade. Poder sobre todas as enfermidades e autoridade sobre todos os espíritos imundos. E eles não eram batizados com o Espírito Santo. E se você observar no final do texto que eu li, você vai ver que eles expulsavam muitos demônios, ungiam os enfermos com óleo e eles eram curados. E eles não eram batizados com o Espírito Santo. E os dons de Cristo se manifestavam na vida deles. Para mostrar para todo mundo que o que os caras ensinam na igreja hoje é mentira. Que para você ser usado por Deus, você tem que ser batizado com o Espírito Santo, falar em língua estranha. Se você não tiver evidência do ministério na tua vida, você não vai ser usado. É mentira, é uma heresia, é contra a palavra de Deus isso. Isso é uma mentira. Você não precisa ter sido ainda, recebido o dom de línguas e você já pode ser cheio do Espírito Santo. Eu não vi João Batista falando em língua estranha e ele era cheio dos dons. Eu não vi Jesus falando em língua estranha depois de ter sido cheio com o Espírito Santo. Você viu? Eu não vi. Então a gente precisa evidenciar as coisas através da palavra de Deus. Eu sei que a evidência do Espírito Santo é o falar em outras línguas, mas pode ser também o dom de curar, pode ser também o dom de expulsar demônios. Você tem que ter autoridade. Se você não tiver, ontem na hora do batismo manifestou vários demônios lá, vários. Se a gente não tem bala na agulha, não tinha passado vergonha. Eu tinha passado vergonha. Alguns entrando na piscina, quando pisou na água, o demônio manifestou. Os irmãos segurando e virou, contorceu, falou: não quero, Como o diabo mentiroso costuma fazer, né? Não, ele não vai. Vai sim, rapaz, sai daí em nome de Jesus. Saiu e já era. Então Deus deu para nós o quê? Poder. Deus deu para nós autoridade sobre todos os espíritos imundos. Eles têm que cair por terra. Tem que sair. Se você deixar, depois ele pode pegar você outra vez. É um problema seu daí. Bebe, bicho pega de novo. Vai para esbórnia, o bicho pega de novo. Você abriu a porta, ele entra. Mas naquele momento, na presença do homem de Deus, ele tem que sair. Porque a Bíblia diz que onde há luz, não existe trevas.
Então Jesus deu para eles poder, autoridade, eles ainda não eram batizados com o Espírito Santo, e a Bíblia diz que eles foram na casa das pessoas pregar o evangelho. De casa em casa, eles não ficaram nas casas. Batia, pregava o evangelho, ensinava as pessoas, ungia os enfermos, eles eram curados, expulsava demônios. Muitos aleijados andaram, muitos cegos enxergaram, milagres extraordinários aconteceram. Por quê? Porque foi dado a eles o poder e a autoridade por... Ninguém pode falar de Deus, fazer algo da parte de Deus, sem que tenha recebido isso dele. Ninguém pode. Você não recebe poder do diabo, você não recebe autoridade do diabo, você não tem, isso é mentira. Mentira, irmão. Então não existe uma obra cheia de poder e de autoridade que não seja de Deus. Não tem. Ou se tem, a Bíblia é mentirosa. Então nós precisamos crer para que então, crendo, sejamos cheios do Espírito Santo, e cheios do Espírito Santo sejamos cheios de poder, cheios de autoridade para expulsar demônios, curar os enfermos. Essa é a função. Pregar o evangelho para que as pessoas se convertam. Essa é a função da igreja. Você vê que aqui você não encontra, por exemplo, ajudar os pobres. Os discípulos de Jesus ajudando os pobres. Você não encontra isso na Bíblia. E tem muita igreja que é focada na assistência social. O nosso negócio é assistência social, mas Jesus não chamou a igreja para fazer assistência social. Jesus chamou a igreja para pregar o evangelho. E se puder, faz assistência social. Mas não é para isso que ela foi chamada. Os discípulos orientaram Paulo, vá, prega o evangelho, faz tudo que tem que fazer. Se você puder, ajude os pobres. É assim que a Bíblia diz. Então, se a gente pode, ajuda, mas a prioridade da igreja é pregar o evangelho. Curar os enfermos, libertar os cativos, pregar o evangelho da salvação, ver as pessoas serem salvas, é o que a nossa igreja faz. É o que a nossa igreja faz, é o que a gente está fazendo, indo viajar, vamos lá longe, pregar o evangelho. Ontem, na nossa reunião, tinha mais de 400 pessoas lá no Rio de Janeiro, 76 pessoas batizadas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, muitas pessoas libertas, muitos testemunhos de mudança, de transformação, de conversão, que é o que a Bíblia diz que a gente deve fazer, nós estamos fazendo. Pode achar que é pouco, mas é o que a Bíblia mandou a gente fazer. Andamos 1.200 quilômetros para ir, 1.200 para voltar. Em 2 dias, fizemos 2.400 quilômetros, que não foi fácil, mas foi divertido. Vimos muita coisa, ouvimos muita coisa, uma experiência grandiosa. E tivemos a oportunidade de ver a operação de Deus, a ação de Deus, quando nós estamos de fato focados na obra de Deus, fazendo aquilo que Deus quer que nós façamos. Essa é a função do crente, irmão. Essa é a função da igreja. E a gente observa o texto e observa aquilo que Jesus está falando para cada um de nós. Vamos voltar no texto. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los de 2 a 2 e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. E ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão um bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem cinto. Ontem a gente foi para o Rio de Janeiro e a gente comeu tanto que a gente não precisou nem parar em lugar nenhum para comer, para nada. Ganhamos tanto lanche de presente que depois nós vamos fazer um café aqui depois do culto. Quem quiser ficar aqui vai tomar um café. Que a gente trouxe todo o lanche que a gente ganhou hoje, tanto bolo, tanta torta, tanta coisa que nós trouxemos, e nós vamos para nós comer todo mundo junto aqui, porque não temos o que fazer com isso. De tanta coisa que a gente ganhou. A gente comeu o que pôde na estrada, e olha que nós comemos, hein? Fabiano come pra caramba. Heiser, né? A gente veio comendo de lá aqui. Lanchinho. Não. Né? Teve algumas coisas que eles comeram tudo, mas o que eles não conseguiram comer, os bolos, as tortas, né? Não tinha como pegar, né? O que dava para pegar, já era. Né? A gente trouxe e falou, não, vamos fazer um café depois lá na igreja para todo mundo lanchar juntos, todos, e a gente comer bastante coisa gostosa que os irmãos lá do Rio de Janeiro mandaram para nós, de tanta coisa. Né? Todo mundo levou marmita embora lá no Rio de Janeiro. Aquelas negócio de plástico de bolo que vai cobrindo o bolo, assim, sabe, que vai um negócio preto embaixo, virava aquilo boca para cima assim, ó, e levava até a tampa
De tanta comida que tinha, todo mundo levou. A gente comeu, mais de 400 pessoas, e sobrou que todo mundo levou embora, como a palavra de Deus diz. Sobrou ainda 12 cestos cheios, porque todo mundo levou embora um monte de comida. E ainda teve uma irmã que teve que levar um porta-mala cheio para levar numa ONG, que cuida de pessoas de rua, para levar aquela comida para a galera distribuir lá de noite. De tanta comida que tinha, de tanto que todo mundo comeu, e olha que o povo comeu muito bem. Coca-Cola gelada, suco, tudo que vocês imaginam. Estava muito bom, né? E ainda sobrou muito. Então esse texto, ele é a expressão da verdade. Ele disse, não leva nada, porque aquilo que você precisar, eu vou te dar no meio do caminho. Eu vou te dar. Irmão, Jesus, ele vai suprir a tua necessidade quando você estiver fazendo a vontade dele. Jesus vai resolver os teus problemas quando você estiver empenhado em fazer aquilo que Deus quer que você faça. Jesus vai resolver os teus problemas. Vai abrindo as portas à medida que você vai caminhando. Deus falou que vai te dar um ônibus. Oh, glória a Deus, começa com a bicicleta então. Ah, Jesus falou que vai dar um ônibus para fazer a obra para mim. Ele falou quanto tempo já que ele ia me dar um ônibus para fazer a obra? Quanto tempo? Não deu ainda. Mas nós estamos fazendo de van, alugamos uma van, vamos embora. A gente ainda não tem ônibus. Vamos para frente. Enquanto a gente não tem o que a gente gostaria, nós fazemos com o que a gente tem. E você tem que fazer isso. Você não consegue ainda orar 1 hora por dia? Ora 10 minutos. Não consegue ler a Bíblia 1 hora por dia? Leia 10 minutos. Não consegue parar de mentir o dia inteiro? Pare de mentir de manhã, pelo menos. E de tarde você mente por enquanto, depois você vai mudando aí, até você parar de mentir o dia inteiro. Se esforça. Se esforça, irmão. Se empenha. Você tem que se esforçar. Ah, mas pastor, mas eu não consigo. Ontem uma irmã veio para o batismo, ela me chamou no cantinho chorando, que ela não ia se batizar, porque já fazia não sei quanto tempo que ela estava se esforçando para tentar parar de fumar e não tinha conseguido até aquele momento. E ela aprendeu na igreja que quem fuma não pode se batizar. E ela veio chorando e pediu desculpa. Eu falei, irmã, quem é que disse que você não pode se batizar se você ainda fuma? Isso está escrito na Bíblia? Não. Só alguém inventou isso, mas não foi Jesus e nem a palavra de Deus. Isso não está na Bíblia. Eu falei, você vai se batizar sim, e quando Jesus não quiser mais que você fume, ele vai tirar o desejo do teu coração de fumar. Você pode até morrer de câncer fumando, mas daí ir para o inferno tem outro caminho, é outra história. Porque você crê, você foi batizado e você está se esforçando para largar. Então você está se esforçando. Ainda não conseguiu. Tem gente que fuma 50 anos. É difícil, é um vício muito difícil de largar. Mas muitos pastores por aí mentem descaradamente, dizendo que se você fuma, você não pode se batizar. Mentira. É mentira e é mentira da grossa. Isso não está escrito na Bíblia. Não está, e já vai ter um monte de gente que vai me xingar porque eu estou falando isso. Mas é verdade. Então, enquanto você não consegue parar de fumar, irmão, vai se esforçando para diminuir. Fuma 10 cigarros, diminua para 9. Na semana que vem você consegue diminuir para 8. Quem sabe daqui 2 meses você está fumando só 2 ou 3. Você vai diminuindo o vício até que você consiga largar. Começa fazendo segundo você consegue. Não aquilo que você quer, porque o que você quer às vezes não dá. É igual o gordo, né? O gordo sempre que vai começar o regime na segunda. Eu passei a vida dizendo, não, segunda-feira, né? Enorme. Segunda-feira nós vamos começar um regime aqui nessa casa. Chamava a Manuela, todo mundo. A partir de segunda-feira, irmã, segunda-feira de noite eu já tinha acabado o regime. Não aguentava um dia. Já estava comendo pizza de novo, cachorro quente. Eu não ia fazer regime, segunda-feira que vem nós começamos. Não, mas daí vai ser para valer. E assim a gente foi gordo a vida inteira, só emagreceu quando foi bariátrica. Não consegue. Porque a obesidade é uma doença, muita gente brinca, mas é uma doença e é grave. Não é difícil, não é fácil você largar a obesidade, é uma coisa muito difícil, é uma dependência química enorme das pessoas.
ou às vezes psicológica, e ela se resolve através da cirurgia. Agora, todo mundo entendeu isso. Assim como o cigarro, assim como a bebida e tantas outras coisas, né, que são uma doença, mentira. Tem gente que é doente, irmãos, não vive sem mentir, precisa se libertar. Vai ser curada por Jesus. Jesus pode curar você. Jesus pode curar. Mas aquilo que eu e você temos que fazer, Jesus não faz. O que você tem que fazer, Jesus não vai fazer para você. Ele não vai mandar o anjo para fazer para você. Não vai, você tem que fazer. Sua parte você tem que fazer. Então nós temos que fazer a nossa parte. Nós queremos ver a operação do milagre, né? Eu sempre estou conversando com os meninos, com o Fabiano. A gente senta, conversa. Hoje a gente estava falando, ontem conversamos bastante sobre o ministério, sobre a igreja, as coisas que eu quero fazer. Deus tem me dado muitas ideias, né? Tem trazido muitas coisas ao meu coração. Eu quero começar a fazer culto no Rio de Janeiro, quero começar a fazer culto em São Paulo, vou começar a fazer culto em Porto Alegre. Nós vamos fazer cada 2 meses, no máximo, cada 60 dias, 45, 60, vai ter um culto em cada lugar desse. Nós já estamos se programando para fazer. Estamos indo fazer os batismos, depois vamos começar com os cultos. Está agregando o povo, aumentando a igreja. Vamos fazer. Já estamos planejando, estamos pegando know-how com esse que nós estamos fazendo aqui. Vamos alugar hotel lá no Rio de Janeiro também, vamos alugar um hotel lá no Rio Grande do Sul, vamos alugar um hotel em São Paulo, como a gente está fazendo em Curitiba. E vamos fazer. Agora eu quero ver milagre, mas eu não faço culto? Eu quero ver milagre, mas eu não me empenho? Ah, mas é muito empenho, tem que ir, é caro. Ah, mas nós temos que fazer, a igreja está aí para isso. E é isso que nós vamos fazer. É aquilo que Deus está dando nas nossas mãos para fazer. É fácil? Não é. Se fosse fácil, qualquer um faria. Mas Deus está dando isso para que nós façamos. Nós vamos fazer o melhor que a gente puder. O melhor que a gente puder. Enquanto a gente não tiver o ônibus para a gente estar indo fazer as coisas, vamos alugar uma van, vamos, é caro, mas nós temos que fazer. Jesus está suprindo todas as nossas necessidades. Nós precisamos nos empenhar para que a gente possa ver o milagre. Se vocês pudessem estar conosco ontem para ver as coisas que a gente viu. O que Deus está fazendo nas famílias, na vida das pessoas aqui, através da internet, da igreja virtual, que ninguém acreditava. Pouco tempo atrás, ninguém acreditava nela. Quantas pessoas estão sendo alcançadas, quantas pessoas estão sendo libertas, quantas pessoas estão tendo a sua família restaurada, restituída, sua fé restituída. Quanta gente está sendo alcançada. A gente saiu do Rio de Janeiro de noite. Meia-noite a gente parou num posto de gasolina, numa terceira ou quarta cidade dentro do estado de São Paulo, lá no Ermo. Quando a gente desceu no posto vazio, todo mundo entrou e o irmão olhou e falou: meu Deus, pastor, eu não acredito que você veio aqui no meu trabalho. Eu olhei, me assustei, falei: rapaz, eu sou teu seguidor, eu assisto você todo dia. Aí começou a chamar, veio mais uma irmã, vamos tirar foto, olha o pastor, meu Deus, pastor, você aqui. Fiquei surpreso, falei: Jesus, até aqui a gente está alcançando o povo. Ele disse: eu assisti o culto hoje de manhã com meu pai, fui levar para o meu pai, mocinha, gerente do posto. Meu pai está assistindo você agora todo dia, não perde mais. E todo mundo está indo e a coisa está aumentando. E muitas pessoas estão sendo alcançadas. Sabe por quê, irmão? Porque as pessoas estão sedentas pelo poder de Deus, pela palavra de Deus, por pessoas que falam a verdade e vivem aquilo que pregam. Que alegria é a gente ver as coisas que a gente apenas crê. Porque nós fazemos a obra e a nossa igreja virtual é uma coisa que funciona pela fé, que a gente não vê. Mas quando a gente encontra as pessoas e vê o que Deus está fazendo na vida delas através da nossa igreja. Quantas pessoas estão sendo salvas, quantas pessoas alcançadas, passou da casa de milhares já. Porque a gente obedeceu, e nós estamos fazendo o que Deus mandou. Deus pode fazer isso na sua vida. Mover lá fora enquanto os teus olhos não veem, mas a tua fé consegue crer. E se você conseguir crer, vai chegar o momento em que você vai ver isso acontecendo na tua vida, que você vai ver isso se movendo na tua vida, através da tua fé. Porque você obedeceu, quando você ouviu a palavra de Deus.
Por isso a obediência é tão importante, para mover a tua fé, para que você se mova pela fé, mesmo que você não veja. Obedeça, faça aquilo que está nas tuas mãos, o melhor que você puder, e com certeza você vai ver a ação de Deus na sua vida, você vai ver a ação de Deus no meio da sua família, na sua casa, no seu trabalho, no seu negócio, onde for. Deus, Ele quer derramar sobre você poder, autoridade. Deus quer restaurar a sua família, Deus quer alcançar a sua casa, Deus quer curar você, mas para isso você precisa crer. E a fé só vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus, e assim certamente nós vamos crer. Amém? Fiquem em pé, por favor, que eu quero orar por vocês. Quero que você feche os seus olhos. Você que está em casa aí, feche os seus olhinhos agora, abre as suas mãos assim. Quero orar por você. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço, papai, que a tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas agora, e que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Meu Deus, abençoa a nossa igreja, abençoa, Senhor, o nosso povo, a nossa família, cada uma, Senhor, das nossas ovelhas, que está conosco e que virá posteriormente a assistir também o culto. Que o Senhor possa alcançá-los e abençoá-los no poder e na autoridade do nome de Jesus. Que o Senhor possa nos capacitar para que nós possamos receber poder e autoridade, e cada vez que falarmos do Senhor, as palavras que saírem da nossa boca tenham poder de convencimento, de transformação, em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor, para que possamos andar na Tua presença. Nos ajuda, Senhor, para que possamos estar na Tua presença. Coloca, Senhor, as Tuas mãos sobre a nossa cabeça e nos transforma. Coloca, meu Deus, as Tuas mãos sobre a nossa família e nos salva. Muda, Senhor, as nossas vidas em nome de Jesus. Nos alcança, Senhor, com a Tua autoridade, com o Teu poder, para que as nossas casas, as nossas famílias sejam transformadas em nome de Jesus. A que a Tua palavra, Senhor, venha a ser viva e eficaz. E que nós possamos receber a honra do céu sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, eu peço que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal. E que a Tua mão poderosa, Senhor, seja eficiente e eficaz sobre cada um de nós. Em nome de Jesus, amém e amém. Pode dar uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Tome o seu assento, sente-se. A gente vai recolher as ofertas que vocês trouxeram, se vocês trouxeram. Vocês que estão em casa também, se quem quiser e puder enviar a sua oferta, o Pix vai ser disponibilizado, você pode enviar por aí, devolver seu dízimo, está tudo certo. Quero agradecer as irmãs que enviaram o lanche ontem, irmã Lulu, todas as irmãs. Irmã Lulu, quase morri de tanto comer, você não tem noção, meu Deus, coisa boa. Todos os irmãos que enviaram os seus carinhos, os seus presentes, né? Eu não vou nem poder mostrar todos, de tantos que foram. Muito obrigado, Deus abençoe vocês. Amanhã a gente vai conversar melhor, né, sobre isso, tá bom? Mas de antemão já quero agradecer a todos vocês que cooperaram, que colaboraram com o nosso culto ontem. Logo nós vamos voltar, hein? Logo nós vamos voltar. Se prepara, Rio de Janeiro aí. Mas tem uma surpresa para vocês grande em breve aí, tá? Em breve, a grande surpresa aí vai ser muito legal. Vou orar por vocês agora, fecha os olhinhos. Papai do céu, em nome de Jesus, abençoa todos os ofertantes, dizimistas da tua igreja. Que o Senhor possa, meu Deus, estar repreendendo o devorador, o migrador, colocando por terra toda maldição no poder, na autoridade do nome de Jesus. Abençoando, Senhor, e multiplicando a semente daqueles que semeiam na tua obra, em nome de Jesus. Amém. Pode se levantar e trazer a sua oferta aqui, você que a trouxe, por favor.
Amém? Fiquem em pé, vamos orar, agradecer a Deus. Agora às 9 horas vai ter o primeiro debate presidencial, né? Vocês já sabem, na Band, né? Em algumas outras emissoras também, começa às 9 horas da noite. Vai ter o primeiro debate aí, né? Vai estar o Bolsonaro, o Lula, né? Não sei se foi cancelado, mas eu acho que não. Dá tempo de tomar café e ir para casa e para assistir o debate ainda, né? Quem quiser, claro, né? Quem não quiser, tá bom. Não esqueçam todos que vai ter um café disponibilizado ali para todo mundo. De graça, né? Vocês já sabem, ninguém precisa pagar nada, porque a gente ganhou, né? E vai ser uma bênção poder tomar um café com todo mundo junto, tá bom? Vamos orar? Fecha os olhinhos, abra suas mãos. Papai do céu, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe a minha igreja, o meu povo, os de perto, os de longe. Cada um deles, Senhor, seja abençoado em nome de Jesus Cristo, que a tua mão poderosa esteja sobre a vida dos teus filhos e o Senhor possa nos dar uma boa semana na tua presença. Eu peço que o Senhor nos ajude, nos abençoe na autoridade, no poder do nome de Jesus. E a igreja diz comigo: amém. Vamos em paz em nome de Jesus. Deus abençoe todos nós. Tchau.